E hoje nós vamos conversar sobre as diversas áreas da vida que você pode estar despertando. Bom, então as principais áreas em que a pessoa pode realmente estar despertando na sua vida, são algumas bem específicas. A área pessoal, despertar Sim, dela mesma, a questão dos seus relacionamentos, a questão da sua família, o seu profissional e o seu espiritual. Então essas são as principais áreas em que a pessoa pode estar ali despertando naquilo em que ela tem que realmente aprender, melhorar, crescer, evoluir e trazer esses conhecimentos para a vida atual aqui dela, né? perfeito. Então vamos começar falando sobre o pessoal. Sim, pode ser. Então, o que que a gente pode falar sobre o despertar pessoal? O que que tu acha que para ti tem a ver com o despertar pessoal? Despertar pessoal é quando tu consegue olhar para a tua vida e ver além. Eu acho que todo o despertar tem essa questão de ver além do que tu vê hoje, além das limitações, além das tuas crenças limitantes, além das dificuldades. É realmente essa ampliação do olhar. É quando então a pessoa consegue ter uma visão além desse momento atual. Consegue muitas vezes olhar para o passado, olhar para o presente, olhar para o futuro, olhar além daquilo que está realmente ao entorno dela. Sim, porque hoje a maioria das pessoas elas acabam vivendo num modo muito automático. Elas não param para pensar sobre a vida delas, se elas estão felizes, se elas estão vivendo uma vida com sentido, com propósito. Se quando tu acorda de manhã, tu tem vontade de acordar, tu tem prazer em acordar, prazer em estar vivo, principalmente. Então, pensando nisso, o despertar pessoal ele pode estar também muito relacionado a até a soltar padrões limitantes, né, em que a Sim. pessoa herda da família, do meio cultural ao qual a pessoa faz parte, da sociedade, da cidade, porque cada cidade, cada local tem um meio cultural, tem um padrão de ser e de agir, né, de pensar. Então, pensando nisso, o despertar pessoal pode ter muito a ver com isso, então. Com certeza. E como eu disse, o foco principalmente em olhar para a sua vida e ver que é uma oportunidade estar vivo, que a gente está vivo para aprender, apesar de dificuldades e problemas que podemos estar passando no dia a dia, se tu conseguir olhar para a vida dessa forma de aprendizado, com essa sabedoria, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. E o despertar fala muito sobre isso, que a vida não precisa ser sofrida, não precisa ter dificuldades. Tá, então a pessoa que talvez nunca parou para pensar nisso, nesse sentido do despertar, agora pensando como um despertar pessoal. A pessoa tá leiga, tá entrando nesse conhecimento agora. Como tu acha que a pessoa pode parar para criar uma consciência de realmente trazer isso para dentro de si, de que talvez aquilo em que ela vive hoje, a forma como que ela vive hoje, não é aquilo que seria o adequado ou o mais adequado para ela nesse momento, né? Por causa de todas as questões em que ela vem carregando, toda essa carga genética, a carga de a herança do local, da cultura e tudo mais. Então, como é que a pessoa pode criar esse raciocínio lógico, essa consciência de que ela talvez tenha que mudar esse padrão, tenha que soltar coisas que são pesadas e que não fazem mais sentido para ela? A partir do questionamento. A primeira pergunta que eu acho fundamental é: eu sou feliz? Eu estou feliz com a vida que eu estou vivendo? Estou feliz com a forma como eu vivo a vida? A minha vida é leve? A minha vida é tranquila? As coisas fluem naturalmente na minha vida? Ou tudo é difícil, tudo é um sofrimento? Até porque isso é muito um padrão, acreditar na dificuldade, acreditar que tem que ter sofrimento. Tem muitas crenças que a gente carrega que a gente acaba levando a vida de uma forma muito dura e não precisaria ser dessa forma. A nossa própria frequência diz muito sobre como vamos viver a vida. Quanto mais elevada for a nossa frequência, quanto mais sentimentos a gente tiver no dia a dia elevados, coragem, paz, amor, aceitação, gratidão. Quanto mais a gente sentir isso no dia a dia, mais a nossa frequência vai ser elevada e mais as coisas vão fluir naturalmente em todas as áreas da vida. Em compensação, se a gente estiver vibrando em emoções baixas, entra nesse processo que a gente falava, onde tudo é difícil, onde tu tem que demandar uma energia muito grande para estar conseguindo fazer algo. Então, é bem um processo de introspecção em que a pessoa tem que, em algum momento, se voltar para dentro de si e olhar seu interior daquilo que talvez ela não para prestar atenção.
Realmente é um ponto em que a pessoa tem que criar uma consciência dela mesma para aquilo em que ela gosta de fazer, não gosta de fazer, daquilo em que ela Uhum. gostaria de fazer na sua vida de forma diferente, seja em todas as áreas, no profissional, nos relacionamentos, na sua própria pessoa em si, na sua essência como pessoa, na sua forma de agir, de pensar também, porque o despertar pessoal ele vai muito no sentido de até de palavras, de pensamentos, de ações, de movimentos, tudo aquilo que a pessoa faz no seu dia a dia tem a ver com despertar pessoal, aquilo que ela faz ou não consegue fazer, ou então que ela gostaria de fazer, mas tem algum bloqueio, que pode estar relacionado a questões do passado, a crenças limitantes, a bloqueios, coisas também que vêm de vidas passadas, em que a gente vê muito nas terapias aparecendo padrões repetitivos, né, de comportamento, de ações, de movimentos, de sentimentos, em que a pessoa acaba ficando vinculada a isso, não consegue soltar isso e daqui a pouco, em virtude disso, não consegue despertar. E claro que muitas vezes a pessoa não consegue fazer isso sozinha, de fazer essa autoanálise. Por isso que é importante, as terapias são muito importantes, ajudam nesse processo, né, do terapeuta ou psicólogo, enfim, seja o que for, servir como um mediador. A função dele vai ser te questionar para que tu consiga tirar essas conclusões sozinho. Mas caso tu não esteja fazendo terapia ainda, tu pode começar com esses questionamentos que a gente trouxe, que com certeza são muito importantes e vão auxiliar nesse processo de despertar pessoal. E sempre existe uma questão da pessoa sentir dentro dela aquilo que não tá legal, né? Às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas eu não sei o que eu tenho que despertar, mas pare e olha pra dentro de si, pare e presta atenção em si, naquilo que realmente vem nos teus sentimentos, desde a hora que tu acorda até a hora que tu dorme, de coisas em que tu gosta de fazer, coisas que tu não gosta, coisas que tu gostaria de mudar. Então isso vem muito também de uma autoanálise, né? De trazer essa consciência pra dentro de si e parar pra pensar em todas as emoções que acontecem durante o dia inteiro em coisas em que a pessoa vê que ou diretamente ela está incomodando, ou até às vezes quando muitas pessoas do nosso entorno falam algum ponto em nós que as pessoas que estão fora da gente conseguem ver algo que em nós não tá legal. E muitas vezes os pais, o relacionamento, amigos, né, que falam, bah, olha isso aqui não tá legal em ti, a gente percebeu que tu não tá legal aqui. Então começar a prestar atenção nessas coisas ao entorno ali, porque às vezes são dicas para a pessoa parar e pensar que, bah, será que realmente eu não tô infeliz, eu não tô agindo num sentido ao qual eu não gostaria? Eu tenho uma regra nesse sentido. Se uma pessoa só fala, bem, talvez pode ser algum viés da pessoa. Agora, quando duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas te falam a mesma coisa, para e presta atenção, porque tem alguma coisa que talvez eles estão enxergando que tu não está enxergando. E nesse sentido também a gente pode ir até para a questão da própria profissão da pessoa, né? O Sim. profissional da pessoa não tá legal, muitas vezes porque ela também não tá legal, porque ela não para pensar em si. Então, nesse contexto, as pessoas, elas costumam agir muito no mesmo sentido. Ou então, assim, eu vou atrás de uma profissão que faz bem para mim financeiramente, mas eu não sou feliz com isso que eu faço. E é uma coisa que até a gente passou por um momento em cima disso, né? Quando tu Sim. tinha a empresa, eu trabalhava junto contigo, chegou um tempo da empresa e que a gente não estava mais feliz com a empresa, não que a empresa não era saudável, não era boa, mas é que realmente tinha passado o nosso momento aí dela, tinha que ter um ciclo de encerramento. E o nosso medo naquela época, a nossa insegurança de fechar a empresa e a gente não ouvir para nosso coração, que é o que estava já nos falando que a gente tinha que mudar nesse sentido, que tinha que seguir um outro propósito que estava dentro dos nossos propósitos, né? Quando a gente não parou para fazer isso, a gente ficou 3 anos estagnado no nosso despertar pessoal, no nosso despertar profissional, porque a gente ficou ali vinculado ao medo e à insegurança. Então, nossos sentimentos eles estão também diretamente ligados com a nossa falta de despertar, quando a gente não consegue despertar perante as coisas da vida. Então, as nossas profissões, aquilo que a gente quer fazer, a gente sabe dentro de nós aquilo que faz bem para nós, só que muitas vezes a gente não faz os movimentos necessários por algum medo, por alguma insegurança, por uma crença limitante, até questões da nossa própria família que direcionam a gente quando a gente não consegue ter uma autorresponsabilidade, né, do nosso caminhar, de seguir num caminho que a gente quer seguir, uma coisa que é saudável para nós e não para a família. Então tu vê até que muitas vezes as pessoas fazem faculdade, fazem ali formações, especializações em cima de algo em que para elas não faria sentido, mas a família quer que tu faça isso porque essa profissão é saudável, porque essa profissão aqui é saudável financeiramente falando, mas é algo que talvez tu vai carregar a vida inteira um viés aí de infelicidade para ti, porque tu não pensou naquilo que tu realmente gostaria de fazer. Sim, e às vezes é importante falar que para seguir o que tu realmente quer fazer, tu vai ter que ir contra toda a tua família. Às vezes tu tá num processo de despertar que a tua família não tá entendendo ou não tá pensando na tua felicidade exatamente, né? Ou não tá compreendendo o que que é felicidade para ti. E despertar não quer dizer que tudo vai ser lindo, vai ser flores. Às vezes tem guerras, vamos dizer assim, que precisam ser travadas para que tu mantenha firmeza naquilo que tu realmente quer.
E muitas vezes esse caminho também é solitário. Tu tem que empeitar aquilo que tu quer, tu tem que estar coerente, tu tem que estar firme nas tuas decisões para conseguir muitas vezes ir contra toda a tua família. Isso é muito difícil e a gente passou por esse processo quando eu fechei a empresa, porque imagina tu deixar de ser empresário, uma empresa que está bem, que está funcionando, para ser terapeuta. E a família, minha família ouvindo isso, não era algo, comparando na balança, algo que era tão importante, vamos dizer assim, quanto ser empresário. Perante a visão deles, né? Perante a visão deles, com certeza. Então, mas é uma limitação que eles tinham. E foi realmente uma guerra, assim, quando eu decidi fazer essa troca. Mas eu estava firme quando eu fechei a empresa, era no momento que eu já tinha a certeza, a firmeza que o meu propósito não estava aí. Uhum. E exatamente, se tu for pensar, eu passei por 3 momentos na minha vida, com 3 trabalhos diferentes. E os 3 foram importantes para mim, então é normal às vezes as pessoas passarem por várias situações e a pessoa, mas eu nunca encontro o que eu gosto de fazer, eu nunca encontro. Mas talvez tudo isso que tu passa vai construir algo em ti. Então eu trabalhei, por exemplo, por 8 anos com programação, desenvolvimento de software. Então, quando eu fazia isso aí, eu gostava pra caramba de fazer. Eu chegava até a levar serviço pra casa às vezes, de tanto que eu gostava. Só que chegou um momento em que eu comecei a me boicotar e comecei a largar, porque realmente fez parte de um momento, mas esse momento passou. Nessa situação ali, eu pedi demissão, fui trabalhar contigo, eu trabalhei também na empresa junto contigo por um bom tempo. Também cresci muito nesse sentido, então para mim consolidou muitas informações dentro de mim que fazem sentido hoje, de eu ter carregado isso de aprendizados e muitas coisas. E hoje agora com terapeuta. Mas desde os meus 12, 14 anos que eu venho estudando espiritualidade. E eu nunca tinha pensado que daqui a pouco o meu futuro seria perante isso, né? Então, tudo que eu passei nas minhas profissões montaram quem eu sou hoje. E isso é importante, eu como terapeuta, por ter passado por várias situações aqui para estar construindo o meu perfil hoje, quem eu sou aqui. Então, às vezes as pessoas pensam, ah, mas eu já troquei de emprego 3, 4 vezes e não sou feliz. Daqui a pouco, esses 3, 4 empregos têm muito para te ensinar, coisas que talvez tu não tá olhando nesse sentido, né? E quando tu parar pra prestar atenção nisso, tu vê quanta coisa que isso agregou em ti pra te formar quem tu vai ser no momento em que tu conseguir achar o teu despertar profissional. Sim, tudo que tu faz acaba formando essa bagagem que é o resultado do que tu é, do que cada um é. Uhum. Todas essas experiências são muito válidas, por isso sempre que a gente encerra um ciclo, a gente encerra com gratidão pelos aprendizados que teve, mesmo que às vezes tenha passado por momentos mais difíceis, tudo é aprendizado. E a gratidão é a chave de tudo para te conseguir encerrar um ciclo de uma forma positiva e iniciar outro. Nessa questão do despertar para o trabalho, uma coisa que foi uma virada de chave para mim foi um dia que eu parei e pensei: nossa, mas eu tô aqui cheia de medos, mas eu sinto que esse é o meu propósito. Se esse é o meu propósito, eu tenho certeza que tem uma equipe espiritual que está me direcionando para isso. Então, por que ter tanto medo para fazer essa mudança se eu, ao mesmo tempo, eu vou estar tão amparada? Então, no momento que eu tive esse pensamento, para mim foi uma virada de chave muito grande. Uhum. Então, até falei com os mentores, eu disse, ó, galera, beleza, eu tô fechando a empresa, tô indo, faça parte de vocês aí e vão orientando naquilo que é para ser feito. E tem várias coisas que a pessoa pode fazer, né? Por exemplo, a pessoa sente e gosta, dá um exemplo, de marcenaria, mas nunca trabalhou com marcenaria. Então a pessoa, mas como que eu vou trabalhar com isso se eu nem sei o que que é? Existem cursos, existem informações, existe muita coisa gratuita na internet. Hoje o próprio YouTube fornece muito Claro. material em que as pessoas estão aprendendo todas as áreas do dia a dia. Claro que coisas específicas como medicina, direito e coisas assim, tem que ter uma formação. Mas coisas que a pessoa ali tenha um processo em que tem muita coisa gratuita, por que não começar a alimentar esse conhecimento com coisas que estão disponíveis aí? Ou então buscar um processo de mudança para conseguir ali acrescentar isso que tu sente dentro de ti, que faz parte de ti, que talvez isso faça parte do teu despertar, né? Então, muitas vezes é um processo aqui de buscar algo novo, algo diferente, em que tu sente em ti que tu gosta de fazer, para que no momento certo tu consiga, então, vincular algo profissionalmente a isso. E ter um planejamento para isso, né? Claro. O planejamento, ele ajuda na segurança. Só para encerrar esse assunto sobre profissões, eu estava pensando assim que muitas pessoas acabam seguindo um padrão de profissões dentro da família. Não que isso seja negativo, se tu gosta, se tu é feliz, siga os padrões. Agora, se isso não faz parte do teu perfil, não siga os padrões. Muitas vezes, profissões como
medicina, advocacia, são profissões que acabam sendo passadas, né, de geração para geração, no sentido de dar continuidade a essa profissão. Só que às vezes a pessoa não é feliz com isso e por medo de desagradar a família, segue numa profissão. Ou quando os pais têm empresa também e os filhos acabam trabalhando junto nessa empresa ou acabam assumindo a empresa, mas não é o que eles realmente gostam. Então, nesse sentido profissional, o estar feliz com aquilo que tu faz é com certeza a chave. E isso também vem muito num sentido de próprio despertar familiar. Sim, Porque existe também a questão do despertar familiar. Despertar familiar pode ser algo realmente de mudar padrões, ao qual tu vem carregando, ou que é carregado por várias gerações e continua sendo repetido ao longo dessas gerações todas, ou então num padrão aqui de desvínculo desses padrões para te conseguir criar o teu padrão familiar para tua família a qual tu está construindo. Então, o despertar familiar pode ser tanto de mudar os padrões do passado, quanto de construir novos padrões para o teu presente e teu futuro. e também no sentido de tu entender que os teus pais, eles estão aqui também em aprendizado e em evolução. Não quer dizer que eles são os teus pais, que eles estejam mais evoluídos que tu, que eles tenham que saber tudo, que eles tenham que te tratar de uma forma amorosa, porque eles também têm as limitações dele a partir das criações, do meio em que eles estavam inseridos, da época. E tem pessoas que carregam feridas muito profundas por causa de relações familiares, mas muitas vezes estão com um foco muito fechado, olhando só para si, para suas dores, não conseguem ampliar esse olhar e ver que os pais também tiveram suas dores, tiveram as suas histórias, e quando tu consegue abraçar tudo isso, tu consegue olhar com mais empatia, com mais compaixão para eles. E também falando nisso, né, a gente pode pensar que eles viveram tudo isso realmente inserido no padrão ao qual eles estavam inseridos naqueles momentos lá. Exato. Então não quer dizer que hoje, na nova realidade, com as coisas mudando, as coisas evoluindo, tecnologia e espiritualidade e tudo mais, tu tem que continuar vivendo esse mesmo padrão. E é uma coisa que a gente vê que até as gerações passadas era realmente uma forma de viver, passada de geração para geração, em que era repetido 100% da forma, 100% igual, ao qual várias gerações vinham vivendo nesse mesmo padrão. Mas hoje a gente entende que é necessário fazer esse desvínculo, porque as coisas estão mais leves, estão mais sutis hoje. A gente pode ter um padrão diferente de ser, de agir, de pensar, mas isso é importante de trazer isso à consciência para a gente conseguir fazer essas mudanças. E questionar esses padrões Questionar. familiares, principalmente, né? Não aceitar tudo como se tivesse que ser dessa forma. Me veio um trecho do livro Segredos da Mente Milionária, onde ele dá um exemplo que eu acho muito incrível sobre repetição de padrões. A esposa estava assando um pernil e ela sempre cortava as duas pontas, e o marido perguntou: mas por que tu faz isso? E ela foi perguntar para a mãe e ela disse que fazia assim porque a avó fazia assim, ou seja, um estava só repetindo a forma de fazer para o outro. E quando chegaram na avó e perguntaram por que ela cortava, ela disse porque não cabia na panela. Então, é um comportamento que não precisaria estar sendo repetido se ele fosse questionado. Uhum. E se você for pensar nisso aí, tem muitas coisas que a gente pega dos passados, né? Por exemplo, assim, Sim. se tá chovendo, não vai perto da janela porque um raio pode entrar, pode te matar. Ou então, assim, que nem pega antigamente, mulher tinha que ficar em casa cuidando da família, o homem tinha que trabalhar. Hoje isso inverteu e é uma coisa totalmente livre. Mulher trabalha, o homem cuida da casa, a mulher cuida da casa. Então, existe uma mudança do padrão ali, em que veio da história, né? Na própria evolução da história também, com todo esse empoderamento feminino, com toda essa parte também dos homens podendo trazer o empoderamento do próprio feminino deles também, trazer um equilíbrio para a relação. Então, por que manter os mesmos padrões e comportamentos e ao invés de se libertar e conseguir ser quem realmente tu quer, pro teu padrão pessoal e pro teu padrão familiar, naquilo que tu quer construir contigo mesmo e com as pessoas que estão à tua volta, né? Sim, padrões de trabalho, de dinheiro também. Tem culturas que têm muito essa questão do sofrimento atrelado, então tudo tem que ser difícil para conquistar. Não pode ser algo simples, fluido, né? Tem que trabalhar muito, tem que ser difícil. E isso acaba gerando que tu entre num padrão de escassez. E aí a vida tá toda travada por causa de um padrão familiar, de uma crença que é do meio familiar e que tu agarrou ela e nunca questionou e só repete. E é até engraçado isso pensando nesse padrão familiar, né? Porque acontece alguma coisa em que tu conseguiu crescer na vida e tu conquista alguma coisa que alguém não conseguiu, olha, porque isso aí tem alguma coisa errada no meio, né? Também. Então, o padrão da escassez, assim, é algo que se não é difícil, não pode ser conquistado. Então, tem que ser difícil para ser válido. Exatamente. Perfeito. Uhum. Vamos para o próximo assunto agora? Qual seria, então? O despertar espiritual.
Tá. Conta pra gente como é que foi o teu despertar espiritual. Bom, eu acho que para começar o despertar espiritual ele tem vários pontos, várias possibilidades. Um deles que eu acho que é mais importante e graças a Deus sempre minha família trabalhou muito nisso quando eu era desde pequeno, né? Que é tu conseguir olhar a coletividade da coisa. Então eu penso na espiritualidade não só como questão do espírito, mas como a questão da nossa alma. Então quando a gente consegue entender que todo mundo faz parte de um mesmo todo, que todo mundo provém do mesmo lugar, tu entende que todo mundo faz parte da tua realidade. Independente se é um familiar, se é um amigo, se é daqui a pouco até uma pessoa que está na rua, que não tem lugar para morar, uma pessoa que está passando por necessidade, todos são iguais, todos vêm do mesmo lugar e todos merecem as mesmas coisas. Então, quando tu abre tua consciência para esse coletivo, para mim isso faz muito a ver, tem muito a ver com a questão do teu despertar espiritual, porque espiritualmente tu tá se abrindo pro todo e sabendo que o todo faz parte de ti. Então, um ali, ele intermedia na relação, nas emoções, na energia do outro, porque se um está bem, os outros também vão estar bem. Assim como também o despertar espiritual pode ter muito a ver com a questão até da mediunidade. E não estou dizendo que isso seja necessário para todo mundo ter um despertar espiritual da mediunidade, porque isso é muito relativo com aquilo em que tu sente que faz sentido ou não a ti de estar passando. Mas quando é necessário, tu sente que em ti esse despertar da espiritualidade ele é importante, eu acho que isso começa muito num sentido de tu estar aberto à espiritualidade, a não estar fechado, por exemplo, a um dogma, uma religião, alguma cultura em que te diz que isso é assim e vai ser assim pro resto da vida. A gente sabe que não é assim. Até se alguém falar para mim hoje que existe um espírito de um elefante com bola azul, vou dizer que existe. Quem sou eu para dizer que não? Se a pessoa já viu isso aí, então se ela viu, tá dentro da realidade dela, dentro daquilo em que ela tem uma crença dela, por que não? Então a gente está aberto a tudo que tem de possibilidades. Eu acho que o mundo é muito grande, existe muita infinidade de coisas, seja de seres estelares, seja de elementais da natureza, seja de espíritos obsessores, enfim, qualquer questão assim, eu acho que tudo é muito válido. Então, estar aberto a tudo, para mim, tem muito a ver com essa questão do despertar da espiritualidade. Com certeza, claro que tu vai estar aberto no sentido de entender que existem coisas que talvez tu não veja, que talvez tu não compreenda, mas tu pode ter as tuas afinidades nesse sentido espiritual, né? Uhum. E para ti, o que que tu entende então do despertar espiritual, ou como foi o teu processo, então? O que que tu pode dizer sobre o despertar espiritual? Primeiro, no sentido de entender que existe energia, que existe essa espiritualidade e que o mundo é muito mais além daquilo que a gente enxerga. Como eu vinha de uma família católica, não existia esse mundo todo. Quando eu te conheci, que para mim foi um despertar muito grande, no sentido de compreender todas essas energias, tudo isso que está envolvido, além do físico, além do que a gente vê. Então, para mim, foi um despertar muito incrível. Ou seja, estar aberto a tudo que está ao redor, né? Da mesma forma, eu, quando era criança, pela questão cultural, eu achava que religiões aí, afrodescendentes, ou, por exemplo, Umbanda e coisas assim, eram coisas negativas. Na verdade, não. A gente aprende que tudo tem os dois lados, tudo tem suas polaridades. Assim como a própria Igreja Católica, evangélica, a própria espiritualidade aberta em si, tudo tem suas duas polaridades, a depender daquilo que tu qual viés que tu pega para trabalhar, e tá também aberto a todo esse conhecimento, né? Sim. Tem mais algo para falar do espiritual ou podemos ir para os relacionamentos? Eu acho que era isso. Era Tem muita isso? coisa para falar, mas como o áudio ele é O tempo é limitado, né? né? Temos que focar. Agora vamos falar do que para mim é o despertar mais difícil de todos, que é o despertar dos relacionamentos. Uhum. Hoje a gente vê muitas pessoas apenas repetindo padrões ou com visões de que se quando casa termina a vida, de que relacionamento tem que ser uma briga constante, que tu vai perder tua liberdade, que tu não pode ter tua individualidade e muitos relacionamentos funcionando num caos total. E as pessoas levam isso como se fosse algo natural, mas não é. Talvez elas tenham essa crença por causa de padrões que elas viram de pais, de pessoas próximas, mas o despertar para relacionamentos, ele vem para trazer essa consciência que o relacionamento pode sim ser algo saudável, pode ser feliz, que tu vai continuar tendo a tua individualidade e um bom relacionamento ele é construído. Primeiro, com muito diálogo e segundo, a partir de pequenas atitudes do dia a dia e principalmente na vontade de cada um de ser melhor a cada dia, de conhecer a sua melhor versão e de construir juntos como casal, né? Qual que é a versão do casal? Em que sentido? No sentido de construção, É.
É no sentido de tu decidir quem que tu quer ser, não repetir padrões dos pais, padrões que tu viu. Decidir que tu quer ter um relacionamento leve, o que que é saudável para ti dentro desse relacionamento. É mais nessa linha. Então também é realmente estar aberto ao todo, a deixar de lado os padrões familiares, né? Para Sim. conseguir então realmente pensar que existem ou podem existir outras formas de levar o relacionamento adiante. E de flexibilidade também, no sentido de entender que quando tu tá num relacionamento, não é só a tua opinião que vai servir, não é só o teu jeito, não é só a tua forma de pensar, não são só as tuas crenças. A partir do momento que tu entra num relacionamento, é muito importante essa flexibilidade para entender o que que eu posso me adaptar no modelo do outro, o que que o outro tem que é melhor do que o meu modelo. É bem nesse sentido de baixar as barreiras, baixar o ego, achando que já sabe tudo, que a tua vida é a melhor, e realmente criar essa sintonia entre o casal. É, os dois estarem abertos a isso, né? Que isso é muito Exato. importante, porque não adianta uma pessoa só estar aberta e outra estar fechada nesse processo de despertar do relacionamento, de conseguir deixar de lado aquilo que não faz sentido para abraçar uma nova possibilidade. Sim, e para isso precisa ter muito diálogo. Não quer dizer que vá ser flores o tempo todo, que vá dar tudo certo. Eu e o Jonathan temos muitas diferenças. Estamos juntos há 10 anos, mas temos um relacionamento muito saudável que foi construído a partir de muita conversa. Porque se um não fala para o outro o que incomoda, o que não gosta, o outro não tem como saber, porque cada pessoa é um universo à parte. E é importante compreender esse universo do outro, querer compreender esse universo para poder se adaptar da melhor forma. Porque realmente isso que tu falou, nós somos totalmente diferentes, né? Tu é do dia, eu sou da noite, eu sou do barulho, tu é do silêncio. Então as nossas energias são totalmente nesse sentido opostas. Mas quando a gente está aberto a isso, a gente consegue somar no outro e equilibrar e até trazer um aprendizado do outro, conseguir equilibrar toda essa balança aí, né? Então, conseguir equilibrar as emoções, os pensamentos, os gostos, as possibilidades, conseguir ceder tempo para outra parte também, quando a pessoa quer estar sozinha, quer ter seu momento sozinha, com amigos, com família. Então, tudo isso é muito importante de realmente estar aberto a se adaptar ao outro. Mas é importante que as duas partes consigam fazer isso para realmente entender que um relacionamento não é uma prisão em que os dois viraram somente um. Os dois continuam sendo dois. Eles têm que ter suas Uhum. questões de dois, na sua individualidade. Um fazer uma coisa, outro fazer outra, assim como em casal também construir para criar uma nova diversidade de situações aqui também. Então, existe o dia a dia do casal, existe o dia a dia de cada uma das partes que montam essa energia de casal. É compreender que não tem a metade da laranja, que tu já é uma laranja completa, e aí tu só vai encontrar outra laranja que vai potencializar ainda mais cada um, né? Que o suco das duas laranjas forma um suco Exato. muito mais gostoso, né? Perfeito, perfeito exemplo. Era isso hoje, então pensem sobre tudo que a gente falou, tem muitas questões sobre o despertar nas diferentes áreas da vida. Aproveita esse tempo, faz uma análise sobre como está a tua vida, em qual aí que está precisando de um olhar mais cuidadoso, está precisando de atenção. E se tá sempre atento a tudo isso, né? Aos sentimentos, aos pensamentos, àquilo que às vezes passa na mente, mas tu deixa aí de lado, né? Tu deixa, vai deixando, e isso vai trazendo infelicidade para ti. Então, tá aberto para aquilo que faz sentido para vocês é muito importante ali, para estar trazendo essa consciência ali e tá começando a fazer os processos de despertar em cada área da vida de vocês. É estar aberto a si em primeiro momento. Isso não quer dizer que tu é egoísta, mas estar aberto a si, trazer essas percepções e colocar na mesa tudo aquilo que faz sentido para vocês. Então, hoje era isso e até mais.